Até que enfim a gente voltou depois de longas férias merecidas. Bem-vindos ao a terceira temporada do nosso podcast da Neuronutrição. E é claro que, né, eu não vou convidar uma pessoa muito normalzinha para vir, porque a gente tem que estrear com chave de ouro, arrasando, porque ele fica aqui com humildade, mas não é para ser humildade, não. A gente resolveu começar a terceira temporada com chave de ouro, primeiro na escolha do assunto, que por mais que você finja que não te interessa, em algum momento vai te interessar. Nós vamos falar sobre disfunção sexual, libido, disfunção erétil masculina, feminina, porque tem muitos mecanismos fisiológicos por trás disso. E é claro que nutrição, farmacologia, bioquímica, suplementos, sempre tem uma receitinha aí para te ajudar. Mas antes de começarmos, quero apresentar o meu convidado maravilhoso, diretamente de Penápolis. Luiz Moreira, farmacêutico bioquímico maravilhoso, meu amigo. E aí também a gente não pode esquecer, Luiz, de convidar o pessoal para o High Nutrition, para a Consulfarma. Tudo isso vai ter que fazer propaganda aqui pro povo, viu? Seja bem-vindo, Luiz. Dani, muito obrigado. O prazer é inteiro. Nossa, eu estou muito feliz de estar aqui. É uma honra imensa. Até porque passaram nesta cadeira aqui profissionais, pessoas que são muito importantes para mim e que fazem parte de quem eu sou, como pessoa e como profissional. São pessoas que são referências para mim. Então, é um prazer imenso poder sentar onde eles sentaram. E muito obrigado pela amizade, obrigado por me chamar de amigo, porque isso tem um valor muito grande para mim, né? Pessoal, eu sou o professor Luiz Moreira, sou farmacêutico, bioquímico, sou coordenador do Instituto High Nutrition, e você que está nos assistindo e que querem se aprofundar, né, na medicina personalizada, né, ter prescrições mais assertivas, mais individualizadas, você não pode deixar de participar do Congresso da Consulfarma, que ocorrerá nos dias 4, 5 e 6 de julho, agora de 2024, na AMB. E junto, em paralelo a esse grande evento, que é o maior evento do mundo do mercado magistral, terá o Congresso High Nutrition, que serão 2 dias, no dia 5 e 6 de julho, com grandes nomes da nutrição, da medicina, né, vamos falar assim, da saúde personalizada. A Dani vai estar junto com a gente, Paulo Musi, Roberto Carbonara, Luísa Volpe Simas, o mestre Henry Okigami, Vanderlei Marchioli, Rodrigo Granzotti, Adriana Azanchi, doutora Cibele, doutor Lucas Chinelato, Fabrício Ancini, Murilo, Luciano Bruno. Se eu deixei alguém de fora, me perdoem, pessoal, porque são muitos nomes. Kelvin Taporowski, um grande amigo, uma pessoa muito especial também. Luísa, eu já falei, né? Carolina Mesquita, direto de Portugal, né? Direto de Lisboa, Carolina. Professora Anete vai estar conosco também, então a gente vai falar muito de genética, de epigenética também. Então vai ser um evento sensacional para você que quer se atualizar, para você que quer se aprofundar. São 2 eventos, vá já no dia 4, conheça toda a Consulfarma, aproveite, faça outros cursos, e aí no dia 5 e 6 você vai para o Congresso High Nutrition. E a produção vai botar os arroba, tudo aqui desses eventos, Luiz. Nem se preocupe, o povo já vai clicar, já vai aparecer lá dentro do auditório. Pessoal, e no Congresso da Consulfarma, a Dani vai estar com a gente também, né? Nós vamos estar com um curso exatamente sobre neuro, né? Isso, cognição. Neurocognição, ela e o professor Fabrício Ancini. Então, os dois vão estar dividindo um curso sensacional de muitos suplementação, fitoterapia, nutrientes, né? Tudo aquilo relacionado à performance cognitiva. Isso no Congresso da Consulfarma. E o High Nutrition, os dois estarão conosco também. Vamos falar bem pouquinho nós desse evento, né, Luiz? Pois é, Luiz, o nosso tema, eu acho que é um tema muito interessante, né? O que escolhemos para falar hoje, e a gente é tão interessante, tem tanta coisa para falar, que eu não sei nem por onde eu começo, mas talvez até pelo assunto que você sugeriu para o Ayan, porque o Ayan está aqui ele já está recebendo dicas antes de todo mundo ouvir, ele já estava aqui tomando uma lição, né? Só faltou a gente pegar o PowerPoint, mas a gente estava falando sobre ereção.
né? Tanto masculina, peniana, quanto feminina, clitoriana. Enfim, hoje, infelizmente, é um problema, tanto para... É óbvio que quando o homem tem disfunção erétil, isso fica mais evidente, é aquela coisa mais comentada, né? Mas a mulher também tem esse problema, também pode apresentar esse problema. E é bom que as pessoas saibam que nem tudo vou precisar ir ao médico tomar um medicamento. Tem formas de a gente auxiliar, né? Melhorar esse problema com comida, com suplementação, com nutriente, com fitoterápico, com nutracêutico. Hoje, assim, o que a gente tem na indústria magistral de recurso, né, para melhorar. E também a gente pode até falar um pouquinho de por que isso acontece, né? Qual é a fisiopatologia da disfunção erétil? Olha, Dani, eu vou começar chamando um pouquinho a atenção dos brasileiros. Porque todo mundo fala que o Brasil é o país, né, é visto como um paraíso sexual, os brasileiros são muito sexualizados, e na verdade nós não somos. Né? É fake. É fake, é fake. O brasileiro, nós estamos aí pré-carnaval, né? E aí daqui a alguns dias começa toda uma questão de um culto ao corpo, né? Claro que grande parte disso é principalmente o corpo da mulher, mas também tem hoje no carnaval também essa questão do corpo masculino. E aí todo mundo acha, por causa do carnaval, com corpos seminus, vamos dizer assim, com poucas coberturas, o brasileiro ele aceita falar de atividade sexual na normalidade. Isso é mentira. Pelo contrário, o brasileiro tem muito tabu, tem muita vergonha e é difícil isso ser discutido dentro das casas e das famílias brasileiras. Só que a saúde sexual, ela não está envolvida somente o ato sexual, né? Como nós estamos aqui falando de disfunção sexual, disfunção erétil. E quando você fala de ereção clitoriana, no caso da mulher, isso nem é citado. Em nenhum lugar a gente vê falando sobre ereção clitoriana, né? Quando se fala de ereção, disfunção erétil masculina, você tem um homem que muitas vezes não procura ajuda. Passa aí grande parte da vida sem buscar ajuda, sem entender porque ele tem uma disfunção erétil. E é um homem jovem, é um homem às vezes de 30, 40 anos. E ele sequer busca um profissional para entender que, na verdade, a disfunção erétil está escondendo por trás disso algo muito pior, que é o risco cardiovascular dele. Porque um homem jovem ter uma disfunção erétil está muito mais voltado a um risco cardíaco. Né? A disfunção erétil é um sintoma de algo maior. Muito. Então, olha como existem tabus, né? Na verdade, é um tabu já o homem buscar um médico, né, Dani? E principalmente para falar desse assunto, né? Até porque ele vai ter que se colocar muitas vezes na frente de outro homem e ele vai se sentir menor do que o homem que está atendendo ele. Ou se ele procurar uma ajuda médica e for uma mulher, ele, na cabeça dele, ele está se declarando broxa por uma mulher. Então ele não procura ajuda. Ele não procura ajuda porque ele se sente menor do que um outro homem que está atendendo e ele vai falar assim, nossa, eu tô... São coisas que são todos tabus. E, na verdade, são tabus de saúde. Não são tabus de questão sexual, né? E isso tem que ser vencido na população brasileira, né? Então, hoje, quando a gente fala de saúde sexual, pessoal, nós estamos falando da saúde do indivíduo como um todo. Se você tem a questão de saúde sexual, né, isso remete ao bom funcionamento do seu organismo. E o bom funcionamento do seu organismo é um reflexo de estado de saúde. Né? Então, acho que o primeiro ponto, pessoal, é a gente entender isso, e isso ficar claro. Tá? Existe ereção, sim, feminina, ereção clitoriana. A ereção clitoriana ela é essencial para que a mulher tenha orgasmo. E se a ereção clitoriana não ocorre, dificilmente essa mulher vai chegar ao orgasmo. E tem muitas mulheres que passam a vida inteira nem sequer sabendo o que é orgasmo. Né? E síndrome orgásmica, né? E essa síndrome, pessoal, na mulher também remete a riscos cardiovasculares.
Então é importante, pessoal, a gente abrir essas discussões. O brasileiro brinca muito, né? Nós somos o país de criar os memes, né? A gente cria muito meme, né? E tem muita provocação. Mas a gente precisa começar a discutir também saúde de forma séria, né, pessoal? Então a gente precisa começar a falar de saúde sexual e não precisa falar do ato. A gente não precisa falar do ato. Não é essa a questão. É a questão de falar sobre saúde. A fisiologia do sistema. Isso. Né? A perfusão sanguínea, até mesmo em relação à produção de neurotransmissores. A disfunção sexual também está associada a quadros depressivos, a doenças neurodegenerativas, transtorno de ansiedade, estresse crônico, insônia. Então, acaba sendo um reflexo de que outro sistema está desorganizado, está desalinhado. Então, não é olhar, vou tomar um remédio para aumentar a perfusão sanguínea peniana ou clitoriana. Ok, mas isso não vai diminuir o seu risco cardiovascular, não vai resolver os outros parâmetros que estão alterados e que estão gerando esse sintoma, né, Luiz? Exatamente isso, Dani, exatamente isso. Então, a gente vive, né, vamos começar descrevendo a problemática, né, pessoal? A gente vive uma vida moderna, tá? Tanto o homem quanto a mulher hoje, eles são responsáveis de maneira igual pela manutenção da casa, né? Os dois se estressam, os dois são sobrecarregados com questões profissionais e também hoje divisões de tarefas do lar. Uhum. É claro, pessoal, que vocês falam assim, mas não é igual. Não, não é igual. Realmente, em muitos lares ainda, a mulher é mais sobrecarregada do que o homem, né? E existe sim uma relação, né, pessoal? A gente ainda vive em uma sociedade em transformação. Então, a sociedade que nós vivemos ainda é residual de uma sociedade mais machista, né? Aonde, entre aspas, né, a mulher tem que estar à disposição do homem. Só que essa mulher hoje está trabalhando, essa mulher tem as questões profissionais, da carreira, muitas vezes cuidado do filho, da casa. E se ela ainda não tem relacionamento com o marido, ela corre o risco de outra ter, né? Muita pressão. Brincadeiras à parte, né? A verdade é essa. Então, muitas vezes, essa mulher, pessoal, ela não busca o ato sexual por uma questão de satisfação própria, mas sim de satisfazer o outro. E isso acontece, a gente vê muito isso no consultório, com mulheres menopausadas também, Dani. A mulher menopausada tem atrofia vaginal, secura vaginal, tem problemas vasculares, tem dificuldade de uma ereção clitoriana, produção hormonal reduzida, neurotransmissores reduzidos. E essa mulher, ela não tem prazer, a verdade é essa. Grande parte das minhas pacientes declaram isso, né? Eu não tenho prazer, mas ela busca o ato sexual simplesmente para satisfação do parceiro, do marido, né? E se vocês pararem para pensar nisso friamente, é triste. Porque não precisa ser assim. Uhum. Né? E existe ajuda hoje, né? Existe como a gente melhorar isso. E isso é melhorar a qualidade de vida, pessoal. Isso tudo faz parte de um contexto chamado qualidade de vida, né? Uhum. E são vários pontos que podem ser abordados, né, Luiz? Muitos. Do ponto de vista, assim, vamos tentar ali programar um protocolo, um tratamento para melhorar a ereção clitoriana e peniana. A gente pode pensar, né, em suplementos para melhorar a produção de óxido nítrico, vasodilatadores. Podemos pensar em suplementos para aumentar níveis de dopamina, porque principalmente a mulher, ela tem muito a questão psicológica da libido, do ato sexual, do orgasmo em si. Se a mulher não está com a cabeça naquele dia, você pode fazer o que quiser que não vai. Então, a mulher tem muita questão da neurotransmissão e, obviamente, níveis hormonais. E, às vezes, eu vejo que minhas próprias pacientes, né? Elas, não tá, entrei na menopausa, em casa não tá legal, a gente não tá se entendendo muito bem sexualmente falando. E ela busca fazer uma terapia de reposição hormonal, o que eu acho que é um recurso muito importante para nós mulheres, para diversos aspectos. Sim. Mas ela fala, nossa, Daniele, mesmo com o aumento dos meus níveis de testosterona, a minha libido não tá legal e ainda não tenho orgasmos. Porque é multifatorial.
né, Luiz? Principalmente para a mulher em relação à produção de neurotransmissores, né? Dani, eu brinco, né? Às vezes eu vou dar essa aula, eu brinco com todo mundo, né? Vamos falar de orgasmo feminino, né? Então a gente começa falando de dopamina, depois a gente entra em norepinefrina, aí nós vamos falar de ocitocina, aí nós falamos de peptídeo vasoativo intestinal, testosterona, estrógeno, tá, pessoal? Está envolvido também. E aí você tem óxido nítrico e em oitavo você tem um outro ser ou uma outra coisa ainda. Mas normalmente, quando falha, normalmente a culpa fica no oitavo. É da outra. É do último... Do envolvido, do envolvido no final. Então, pessoal, é claro, pessoal, que o oitavo item é um item importante, né? E os homens precisam entender isso sobre esse contexto, né, da mulher. A mulher é muito diferente do homem. O homem, existe uma questão muito visual no homem, né, frente a desejo, né? E a mulher, claro que existe o componente visual, mas na mulher existe o componente, como que eu vou dizer, psicológico. Você precisa ter conexão. Então isso é muito diferente na mulher e do homem. O homem, o principal componente, não que o emocional não seja importante para nós, mas em questão de desejo sexual, o componente mais forte no homem é a questão visual, né? Na mulher, não necessariamente é isso. Na mulher, o componente pode ser o emocional, que é a ligação, o vínculo, o tato, o seu comportamento, né? Então, existe até uma frase que brinca, né? O relacionamento começa no bom dia, né? Então, essa é uma verdade. Então, é claro que existe a individualidade, né? Então, mas é importante você... É isso que transforma, acho que, os casais, né? É a questão da intimidade, pessoal. A intimidade, conversar, entender o outro, né? E isso vai fazer você entender exatamente esse contexto com a sua parceira, com a sua esposa, né? Às vezes sua esposa gosta mais de carinho, às vezes ela gosta mais de uma conversa, ela precisa se sentir protegida, ou ela precisa se sentir com um companheiro, alguém que está ali do lado, que sabe assim, se tudo der errado, eu estou aqui. E isso é vínculo, e isso vai falar, pô, é isso que eu quero, é o homem que eu quero aqui do meu lado. Então, é importante, pessoal, a questão da intimidade do casal. Agora a gente não está falando nem da intimidade sexual, nós estamos falando de construir a intimidade de vida, de você conhecer o outro e saber aquilo que te atraiu, aquilo que atraiu como ela foi atraída por você e vice-versa. E isso fortalece a questão da saúde sexual também. Né? Acho que começa por aí, né, Dani? Sim, fica avacalhando com a namorada, esposa o dia inteiro, de noite que ela fica lá feliz. Vá. Não tem como. E é importante, pessoal, essa conversa nossa é importante porque a mulher, ela, frente à saúde sexual feminina, a mulher, ela sofre muito preconceito, sofreu muito preconceito. As coisas estão evoluindo, agora nos últimos anos um pouco menos, né? As pessoas têm tentado abrir a cabeça, mas o orgasmo, pessoal, feminino já foi pecado, né? E ainda existem países pelo mundo que a mulher é mutilada, tem ali, né, a amputação clitoriana, porque ela não pode ter orgasmo, né? Então existe isso ainda no mundo, né? Então falar de orgasmo, pessoal, ainda mais questão feminina, é muito difícil, é um tabu a ser vencido e a gente precisa vencer esse tabu porque é falar de saúde. E então, para a gente conseguir produzir uma dopamina, né? Chegar a uma felicidade no final do dia, ou em qualquer hora, também não tem esse negócio de noite, precisa haver um estímulo para a produção de dopamina. Sim. E a gente também sabe que o cérebro precisa de uma ajudinha, né, Luiz? Tem ali o estímulo externo, o cuidado, uma viagem, uma coisa que você está tendo um prazer ali de viver naquele momento. Mas bioquimicamente, para o cérebro conseguir produzir a molécula de dopamina, também existe uma exigência de nutrientes, né? Sem ferro, sem complexo B, sem oxigênio, sem nutrientes, aminoácidos, você não tem como produzir a molécula de dopamina. Então, quando a gente fala de eu preciso melhorar aqui, enfim, libido, questões sexuais,
são muitas frentes que você precisa organizar para ter um resultado interessante, né? Eu preciso, obviamente, conversar com o meu parceiro, quem quer que seja, preciso permitir que o meu cérebro produza dopamina, gerando, né, estímulos adequados e nutrientes adequados. E existem também fitoterápicos que hoje podem ser utilizados para auxiliar a produção de dopamina, né, Luiz? Eu sou bem, assim, em relação à dopamina, eu sou até um pouco chata, porque é muito comum que os nutrientes necessários para a produção da dopamina, eles estejam em deficiência. A exemplo do ferro, né? Quando uma mulher, ela tá, enfim, ou um homem, qualquer pessoa, né, está se queixando de redução de libido, disfunção sexual, a gente precisa investigar, fazer os exames bioquímicos para saber se esse cérebro está com condições de produzir a dopamina. E tem exames que às vezes passam batido. Pedir um hemograma, tá tudo bem, não tô com anemia, mas vai vir uma ferritina 7, 8. Não tem como você conseguir produzir dopamina com esses níveis de, né, estoques de ferro baixos. Então, nutricionalmente, o cérebro tem as exigências. Isso vai se refletir na saúde sexual. Então, tem que dar os nutrientes corretos. E aí, o citoterápico zinco pode dar uma ajudada, né, Luiz? Com certeza. Ó, Dani, começando nessa brincadeira, pessoal, sem dopamina, o dopamina é o principal, eu coloco como o principal neurotransmissor relacionado a desejo sexual. E na mulher, pessoal, ele tem um papel muito importante. 89%. No entanto, pessoal, que olha só, para quem acompanha algumas notícias da área de saúde, alguns anos atrás surgiu uma notícia incrível que a indústria farmacêutica tinha conseguido um produto, né, para a mulher, frente ao aumento de libido e tudo mais, foi chamado de pílula rosa, fazendo uma analogia ao comprimido azulzinho, para a gente não fazer propaganda, até porque eles não estão patrocinando a gente, então a gente não faz propaganda. E aí, não foi aprovado pela FDA. Esse medicamento, pessoal, que foi pensado principalmente para a mulher, não foi aprovado. E por que não foi aprovado? Porque o efeito dele era o aumento da dopamina. E aí muitas pessoas pensam, mas é só aumentar a dopamina. Não, não é. Tem um limiar para isso, porque se você errar na mão, você dá toque inicialmente. E se você continuar errando na mão, você dá esquizofrenia. Então, existe um limiar para você conseguir fazer isso na mulher. E aí, eu gosto muito, pessoal, de falar que esse limiar é pelas questões fisiológicas, é você melhorar a neuronutrição, vamos colocar assim, né? E pensar na fitoterapia. Eu prefiro isso do que de medicamentos. Sem dopamina, você não tem estímulo hipotalâmico. Sem estímulo hipotalâmico, você não libera a gonadotrofina que atua na pituitária. Se você não atua na pituitária, você não libera LH e nem FSH. Qual é o grande papel? LH sempre vai estimular produção hormonal. FSH, nas mulheres, vai estimular, é folículo estimulante. Vai estimular a questão do folículo de Graves, né? Para você ter ali a questão da ovulação. No homem, é espermatogênese. O FSH. Então, se faltar dopamina, pessoal, você já vai ter um problemaço, que é não ter a produção hormonal, né? O eixo principal que vai levar à produção dos seus hormônios chamados hormônios esteroidais, a esteroidogênese, que produz hormônios sexuais e não sexuais. O primeiro passo é esse. A terceira questão, né? Desejo, produção hormonal e a terceira questão. A terceira questão é que tudo que você faz nessa sua vida e você fala assim, nossa, que da hora, que legal, que gostoso, que delícia. Mesmo quando você faz isso, ó. Gostoso. É um copo de água. Tava com sede, tomei um copo de água, dá prazer. Já perceberam que até no copo de água você tem prazer? Tudo que você fizer na sua vida e tiver prazer, você estimulou uma região dopaminérgica. Núcleo accumbens e área ventral tegmentar do seu cérebro, que são conhecidas como região da recompensa. Liberação de beta-endorfina. Você vai ter prazer. Então, quer dizer que para você ter prazer, você precisa de dopamina. Então, você pode ter ato sexual e não ter prazer. Então, olha como o contexto da dopamina é importante, né? A Dani falou do ferro, mas eu coloco aqui também, Dani, vitamina C, a vitamina B6, né? A peridoxina, peridoxal 5-fosfato, folato,
ácido fólico, que hoje é muito comum, né, pessoal, a deficiência, assim como de B12, né, a cobalamina é importantíssima, né? Nós temos alguns ciclos, né? São 3 ciclos, né? O ciclo da metionina, que faz o ciclo de metilação, ele é acoplado ao ciclo do folato, que é acoplado ao ciclo da tetraidrobiopterina. E a tetraidrobiopterina, BH4, ela é um dos principais cofatores a serem formados para a produção de neurotransmissores, e ela não participa só da dopamina. Sem ela, você também não vai fazer serotonina. Nem óxido nítrico. Nem óxido nítrico, porque ela é cofator de óxido nítrico também. A enox precisa dela. Então, olha que interessante, pessoal. Se você tiver deficiência de B12 ou de qualquer uma dessas vitaminas que eu acabei de listar, você não vai produzir neurotransmissor, mas você também não vai ter vasodilatação. Na mulher, a vasodilatação é responsável por ereção clitoriana, mas é responsável por congestão vascular, que faz o quê? Lubrificação. A lubrificação vaginal, pessoal, é dependente de circulação sanguínea. No homem, é responsável por ereção peniana. Então, no homem, você vai ter uma disfunção erétil, na mulher, você vai ter um problema de lubrificação e, de repente, a não percepção, a síndrome aorgásmica. Eu gosto, tá, Dani? E acho que é bem legal, um detalhe importante sobre essas vitaminas. Que uma vez um aluno levantou a mão e falou assim, professor, mas a deficiência de vitamina B6, a deficiência das vitaminas do complexo B, não é fácil de acontecer, né, professor? É difícil, porque você tem carne, você tem vários alimentos do nosso dia a dia que são alimentos ricos em vitaminas do complexo B. Eu respondi assim para ele, você tem razão. Você só não esquece da vida moderna. Aí eu fiz uma pergunta para ele. Qual é o principal fator ocasionante de deficiência das vitaminas do complexo B? Aí ele falou vários, que ele tem razão, né? Cirurgia bariátrica, uso de medicamentos. Doenças desabsortivas. Isso, falou várias. Mas esses não são os principais, Dani. O principal, pessoal, é o consumo do álcool. O consumo do álcool promove deficiência de complexo B das vitaminas porque diminui sua absorção. E o álcool para o brasileiro é uma muleta social. Hoje, qualquer encontro entre amigos é regado ao consumo de álcool. Vamos para o happy hour na quinta-feira, é álcool. Vamos sair no final de semana, vamos fazer churrasco, é álcool. Né? Então, o brasileiro tem um alto consumo de álcool. E esse álcool compromete, né, a questão da absorção dessas vitaminas e outras questões também intestinais, né, que a gente pode até estender, que vai resultar em problema sexual. Falando disso na véspera do carnaval, nós vamos gerar problema. E outra coisa também, Luiz, a tetrabiopterina, né, o BH4, que é derivado do ácido fólico e está acoplado ali o ciclo de metilação. Mas essa molécula, o BH4, também é sensível ao estresse oxidativo. Sim. Então, se você está em estresse oxidativo, não consome antioxidante, você pode até ter complexo B, até ácido fólico para produzir o BH4. Mas o pobre coitado não aguenta fazer o processo de síntese. E, Luiz, assim, o organismo do brasileiro, vamos falar de forma geral, tá bagunçado. Tá bastante. Olha, contado nos dedos daquele que fala, mas não... Se você não se cuida, não tem como dar certo. Ô Dani, você falou da oxidação do BH4, né? Que forma o BH2, né? Naturalmente, para você conseguir reduzir ele, né? Porque você tem um processo redox, né? Você precisa de vitamina C. A vitamina C é o que mais vai regenerar ele na forma de BH4, né? E se você parar para pensar, se a gente parar para pensar, o brasileiro não era para ter deficiência de vitamina C. Não. Né? Mas por que o brasileiro tem deficiência de vitamina C? Por causa da vida moderna, por causa dos seus hábitos de vida, né? Infelizmente, né, pessoal, a gente tem que pensar, né? Essa semana eu vi um post, Dani, muito legal, que é assim... por que você dosa PCR? Porque o Kelvin fez esse post. Por que você dosa PCR, ferritina, né? Que para nós são marcadores inflamatórios, né? E o posicionamento do Kelvin, eu falei assim, exatamente isso, sensacional. É sensacional. Que pena que as coisas que são inteligentes não viralizam. Não.
Eu leio um artigo lindo, ponho um gráfico, ninguém quer dar bola pra Ninguém dá bola, né? Eu assim, toda animada. Eu sofro dessa mesma situação. Mas a gente continua, Luiz. Continua. Porque só fica vendo o que a gente faz quem quer da área, quem gosta. O Kelvin foi sensacional, porque ele colocou assim, cara, eu não solicito esses exames porque eu quero saber se o paciente está inflamado. Eu sei que ele está inflamado pela anamnese, pela conversa. O cara é carnívoro, o cara é sedentário, o cara é diabético, o cara é obeso, ele já é inflamado. Tá claro que ele é inflamado. Agora, a gente dosa esses exames por uma questão de gravidade, por uma questão de você saber se as suas interferências, se as suas estratégias estão funcionando, aonde ele está, para onde ele está indo, né? Então, é isso que a gente faz, né? Então, e avaliar esse estilo de vida, né, pessoal? Na verdade, a gente solicita muitos exames simplesmente para ficar claro para o paciente que ele precisa mudar de vida. A gente solicita exames para provar para o paciente que o que ele está decidindo na vida dele, na saúde dele, está errado e ele precisa mudar. E a gente ainda precisa fazer um relatório e ele sentir na pele. Né? Principalmente quando são coisas muito subjetivas. Mas eu fiz o meu exame, minha glicemia tá ok, o meu colesterol tá ok, meu triglicerídeo tá bem, eu não tenho nada, eu posso fazer o que eu quiser que tá tudo certo. Tem muita coisa que é subjetiva, né? Na análise de quais são os riscos para aquele paciente, mesmo que aqueles exames mais comuns estejam dentro da referência, que também a gente tem outro ranço com esse negócio de referência, né? Mas eu mesmo, quando eu conheci o meu marido, né? Eu falei assim pra ele, eu digo, eu só vou namorar você depois que eu analisar o seu exame de sangue. Você sabe, Dani, que eu recomendo isso para todas as minhas alunas. Eu falo assim, pessoal, você que é solteira, o mínimo que você poderia pedir, solicitar para o futuro pretendente, é um exame chamado de vitalidade espermática, ou prova de eusina, né? Que pega o esperma, coloca um corante, chamado corante de eusina, né? E ali fica um tempinho e depois você monta a lâmina e analisa para ver se o espermatozoide corou de rosa. Se ele corar o espermatozoide de rosa, ele não quer dizer que ele vai ser pai de menina, tá, pessoal? Quer dizer que ele não vai ser pai de ninguém. Por quê? Porque a eusina, ela não pode entrar no espermatozoide. Se ela entrou no espermatozoide, é porque tem o quê? Peroxidação lipídica. Eu tenho danos na membrana do espermatozoide. Aí eu falo, cara, você nunca vai perder se você fizer isso, você nutricionista, mulher. Por quê? No mínimo, você ganhou mais um paciente. Você vai falar assim, ó, você não está pronto para ser meu marido, mas também eu não vou te jogar nessa vida. Não é inútil. Eu vou te tratar. Você ganhou um paciente, tem que pagar consulta, tá, pessoal? É importante isso. Depois que você tratar ele, você fala, pô, agora a gente pode voltar para a conversa anterior. Ou você vai descobrir que o cara realmente cuida da saúde dele, se exercita, você fala assim, nossa, ele não teve nenhum espermatozoide corado de rosa, é um cara sensacional, não tem metais tóxicos, então ele não está sofrendo com estresse oxidativo. Beleza, ele pode ser ele pode ser o futuro pai dos seus filhos se ele se manter desse jeito. Então você nunca perde. Não, ainda se puder pedir o teste genético. Como eu não queria mais ser mãe, o espermatozoide, teste de eusina não vai, mas o exame de sangue, aí eu me deparo com o quê? Com homocisteína 39, eu me deparo com uma B12 200, com uma vitamina D 14, um PCR 200, quanto uma glicada 6,5. Eu como? Não tenho condição emocional de namorar você nesse exame. Vai melhorar. Aí melhorou, agora deu certo. Mas a não ser também, né, Dani, um homem com uma homocisteína 39, ele é bom pra quê, pessoal? Ele é bom pra deixar herança. Então, casa rápido e não melhora a homocisteína dele, porque ele vai embora bem rápido, entendeu? Então ele tem que ter homocisteína alta e ser rico. E ser rico. Aí vale a pena. Aí vale a pena. Agora, se ele não for rico, ele vai te deixar com dor de cabeça. Então você trata ele primeiro. Exatamente. Isso é só inteligência na escolha do processo, exatamente, né? Exatamente. Eu também, se fosse mostrar para ele meu teste genético, ApoE4, PC, é tudo, IL6, o meu é tudo com polimorfismo. Mas como ele nem entende, eu não mostrei, falei que tá tudo certo, porque também eu que me resolva, né? Eu que lute. Luiz, então, essa questão da produção da dopamina é extremamente importante, né? Para a mulher, principalmente, acho que é o ponto-chave, essencial.
E além dos nutrientes, assim, eu penso que antes de a gente entrar com o fitoterápico, a gente tem que trabalhar o metabolismo de base, Sim. né? A rota bioquímica da produção da dopamina, da inflamação, enfim, o metabolismo básico, ajeitar para colocar o tapetinho, que é a segunda etapa, que é um fitoterápico, né? Então, pelo menos eu penso assim, ou o paciente que não tem uma boa absorção de nutrientes, um paciente que tem uma, sei lá, uma síndrome do intestino irritável, a gente precisa contornar isso antes de entrar com uma suplementação que vai exigir da capacidade absortiva ali do intestino. Então, não é para se atropelar, sair correndo, comparando tudo as coisas complexas, Não. porque o básico, ele é indispensável e o mais importante. Dani, ó, a gente começou falando lá da produção da dopamina e outros neurotransmissores, né? Mas vamos pensar assim, se a dopamina funcionar, você vai liberar gonadotrofina, LH, FSH, e isso vai atuar no seu eixo hipotálamo, pituitária e gônadas. No caso dos homens, testículos, no caso das mulheres, ovários. Se isso funcionar, qual vai ser o alvo? O alvo principal dentro dessas células vai ser a mitocôndria. Por quê? Porque ela vai ter que aumentar a captação de colesterol e formar a pregnenolona. A partir da pregnenolona, colocar isso no retículo endoplasmático, que vai continuar a esteroidogênese, produção da progesterona e dos outros hormônios. E aí, eu acho que a grande questão está aqui. Porque você pega hoje, na vida moderna, a deficiência de vários nutrientes que não deveriam faltar, mas faltam ou por comportamento alimentar, ou por alimentos que são ruins, vamos dizer bem assim, porque hoje também, né, Dani? Solo poluído, água poluída, agrotóxico. A gente sabe também que o alimento, ele também não está fornecendo o que precisava fornecer. Então, isso é uma realidade. Você tem essas deficiências que não deveriam acontecer. E aí você tem ainda o sedentarismo. Você tem contaminação por metais tóxicos, você tem xenobióticos, você tem uma série de outras questões que impactam na função mitocondrial desse paciente, e aí esse paciente é cansado, esse paciente é fadigado. Normalmente, Dani, quando você pega um casal, ou você pega uma mulher ou um homem que tem uma disfunção sexual, ele vem junto de uma fadiga, de um cansaço, de indisposição, falta energia para a vida. E aí a gente está falando de uma coisa só, a gente está falando de mitocôndria funcionar. Né? Então eu acho que essa questão da base começa aqui. Porque os fitoterápicos, eles vão atuar nessas vias. Ele vai atuar ou na produção de neurotransmissores, ou ele vai atuar numa biogênese mitocondrial, ele vai atuar, né, estimulando essas vias ocorrerem com mais efetividade. Só que a mitocôndria tem que estar funcionando. Então, acho que primeiro passo, mudar estilo de vida. O primeiro passo é mudar estilo de vida. Segundo passo, eu penso em correções, identificar deficiências, corrigir essas deficiências. Mudança de estilo de vida já causa impacto em marcadores inflamatórios, mas é claro, se você encontra uma desbiose, se você encontra, né, você tem que tratar. E eu olho para a mitocôndria. E aí a pergunta, Dani, que na verdade o paciente, quando ele me procura, eu tenho uma pergunta que eu faço muito para os meus pacientes. Eu pergunto para ele assim, o quanto ele quer investir na saúde dele. O mais engraçado é que normalmente o paciente acha que eu estou perguntando de dinheiro. Ele fala, Luiz, eu tenho um orçamento assim e tal. Eu falo assim, não, mas eu não estou querendo saber seu orçamento. Essa pergunta não tem nada a ver com quanto você ganha ou com quanto você tem guardado. Ele falou assim, mas então o que você está me perguntando? Eu falei assim, o quanto você quer investir, o quanto você quer se dedicar à sua saúde. Porque tratar a disfunção mitocondrial, você tem que investir tempo. Né? Você precisa se exercitar, você precisa colocar o seu corpo em movimento. E isso vai fazer com que tudo aquilo que a gente vê em artigo científico, quercetina, um ácido elágico, urulitina, faz mitofagia, melatonina faz mitofagia, promove renovação mitocondrial. Mas para isso ser efetivo, Dani, eu não posso continuar sendo sedentário. Senão não vai ser efetivo. Para a prática clínica ficar correta, precisa fazer os dois ao mesmo tempo. A sinergismo. É como um maestro. Eu tenho que fazer isso andar junto. A sua mudança de vida e pensar na mitocôndria. Uhum. Então, eu sempre falo isso
eu penso assim, né, Dani, para ter essa mudança em produção hormonal. E um detalhe disso, Dani, que eu falo para todo mundo, é quando esse paciente vem cansado, fadigado, com baixa disposição, pessoal, e aí você avalia o perfil lipêmico dele. E esse paciente vem com colesterol elevado. Vem com colesterol elevado, vem com triglicerídeo elevado, e aí você fala, é uma disfunção mitocondrial que esse paciente tem. Então, acho que o tratamento começa desse ponto, Dani, que a gente... Até porque, pessoal, cá entre nós, né? Os seus amigos ou amigas que falam assim, é uma delícia acordar às 5 horas da manhã para correr não sei quantos quilômetros, é mentira. Ela faz isso para te causar inveja e para você se sentir mal, tá? Porque os seres humanos, eles foram programados para gastar energia de 3 formas. Ou arrumando comida, ou perpetuando a espécie, então ato sexual, perfeito? E luta e fuga. Você gasta energia tranquilamente para fazer essas 3 coisas. Agora, você gastar energia por nada, seu corpo não foi feito. Então, todo mundo, pessoal, que pratica atividade física, cara, a gente pratica atividade física porque a gente precisa praticar atividade física para se manter saudável. A realidade é essa. Todo mundo tem que ter um desbloqueio, pessoal. Eu pratico atividade física desde lá dos 9 para 10 anos de idade por causa do judô, e eu continuo praticando atividade física porque eu gosto de comer. Pô, quem não gosta de comer, né? E principalmente quem é descendente de italiano, a vida é em volta da mesa, não é verdade? Então, para comer aquilo que eu gosto, que minha família gosta, eu preciso treinar, eu preciso gastar energia. É isso, gente. Agora... Depois de 10 minutos, você começa a ter prazer, mas nos primeiros 5 minutos, pessoal, todo mundo está pensando em desistir, a verdade é essa, por que eu estou aqui? Tem tanta coisa mais legal para fazer, vamos ser honestos. Você, enfim, consegue fazer isso movido, assim, tem que ter uma motivação. Tem que ter tudo tem um propósito. O meu mestrado de neurociências, né, os nossos professores, eles deixam isso muito claro. Para você fazer uma coisa bem feita, você tem que ter um motivo, tem que ter um propósito, uma motivação, senão você não faz. E a motivação, nem que seja o ódio da colega que acorda às 5 da manhã para correr, vá correr na força do ódio, mas é uma motivação para você. O importante é você estar lá. O importante é estar lá, né, Luiz? Melhorando a função mitocondrial, Dani, vamos restabelecendo o eixo, estimulando o eixo, sua mitocôndria vai começar a captar mais colesterol. Automaticamente você está tratando o seu perfil lipêmico sem tomar medicamento nenhum, porque você está produzindo mais hormônio. A grande questão, pessoal, que não é só produzir hormônio. A grande questão é que esse hormônio precisa estar em receptores, ele precisa chegar em receptores. E aí existe várias outras questões envolvidas, porque existe a função hepática, né? O fígado, ele produz uma proteína, que é uma globulina transportadora de hormônios sexuais. Não adianta eu ter o hormônio lá na lua, por exemplo, e não ter o hormônio livre. Porque quem vai fazer o efeito é o hormônio livre, não o ligado a essa globulina. E o mais interessante é que muitas coisas impactam na produção dessa globulina, né? E então, você precisa olhar a função hepática desse paciente também, né? Você precisa ter esse olhar de função intestinal. Eu brinco com todo mundo, Dani, principalmente com os profissionais da área de saúde, né? Que normalmente com o decorrer do tempo a gente passa a estudar lançamentos, coisas tão inovadoras, e a gente começa a deixar o básico de lado, né? E aí um tempo atrás eu fiz uma pergunta para alguns alunos meus e fiz a seguinte pergunta. Eu falei assim, quando o nutriente, quando o medicamento, quando alguma coisa é absorvida no seu intestino, qual é o primeiro lugar que ele vai? Né? Aí todo mundo começa a pensar assim, gente, o primeiro lugar que tudo que sai do intestino de maneira fisiológica é fígado. É fígado. E o intestino, na questão sexual, ele produz um peptídeo chamado peptídeo vasoativo intestinal, que tem um papel muito importante na ereção, tanto na ereção peniana quanto na ereção clitoriana. Então, se você tiver uma disbiose, se você tiver um problema intestinal, você já vai ter comprometimento da absorção desses nutrientes que a gente conversou. E você já vai ter menor produção desse peptídeo vasoativo intestinal. Só que quadros de disbiose, pessoal, que levam, por exemplo, à hiperpermeabilidade intestinal,
promovem passagem de lipopolissacarídeos. Isso promove inflamação, o quê? Inflamação hepática. A inflamação hepática, pessoal, inicialmente, aumenta a SHBG, não diminui a SHBG, ela aumenta inicialmente. Você diminui o hormônio livre. O resultado disso são problemas hormonais e sexuais. Né? Né? Como as coisas estão conectadas, Tudo né? É por isso que eu não gosto de monoterapia. Às vezes, eu, enfim, que estudo muito cérebro. Por exemplo, eu estava lendo um artigo onde eles suplementaram com enzima Q10 em indivíduos com Alzheimer. Em 8 semanas, né, vamos analisar parâmetros cognitivos para ver se houve melhora. Em muitos estudos, a coenzima Q10, unicamente ela isolada para tratar, melhora, né, para tentar melhorar a cognição dos indivíduos com Alzheimer, não teve uma eficácia. Mas é óbvio, vai fazer só isso? Exato. Você vai dar só coenzima Q10? O resto vai ficar? Se você analisar a fisiopatologia do Alzheimer, é um negócio tão escabroso que você olha assim, meu Deus, por onde eu começo? Chega, me incomoda. Ah, eu estou aqui usando o inibidor de acetilcolinesterase e o inibidor de receptor de glutamato NMDA. Mas só isso? É o remédio e vai seguir para a vida? Então eu sou louca com essa abordagem simplória. Olha. E com monoterapia, vou usar um fitoterápico, vou usar tal fitoterápico. Não adianta você usar uma coisa só num momento, num organismo que tem 1 milhão de problemas, né? Aí a gente também se depara em relação à questão hormonal. Aí, a maldita das estatinas de novo, Sim. né? Gente, para produzir a testosterona, estradiol, progesterona, enfim, esses hormônios todos, a gente precisa de colesterol, Sim. o LDL. E nos deparamos com as estatinas usadas assim, escala absurda, e a redução da disponibilidade do LDL colesterol pode, então, impactar na produção hormonal. Sim. Né, Luiz? Assim como essa questão do SHBG. Então, SHBG elevado, por mais que a testosterona seja produzida dentro de valores normais, ela vai ter uma eficácia baixa, e um indivíduo inflamado, até os receptores de testosterona vão ser... Então, às vezes, eu estou fazendo reposição de testosterona, está 1.200 e continua tudo ruim. Mas é óbvio... Sim. Né, Luiz? Então, eu tenho nervoso das estatinas. Até porque lasca com a coenzima Q10 da pessoa, né? E um detalhe, viu, Dani? Para quem gosta de... Eu não sou contra, tá, pessoal, terapia de reposição hormonal. Eu sou a favor da terapia de reposição Também. hormonal, tanto para mulher quanto para o homem. Eu acho que hormônio é vida, sim. Eu gosto dessa frase. Porém, existe um detalhe. Eu gosto da terapia de reposição hormonal bem feita, tá, pessoal? Bem feita. Então, por exemplo, imagine um paciente inflamado e eu jogo hormônio em cima, testosterona. A inflamação dele vai piorar, não vai melhorar. Vai piorar. O hematócrito dele vai aumentar. Se eu não tiver esse olhar, ele aumenta o risco de problemas vasculares. O acidente vascular dele aumenta. Aí esse paciente tem que fazer uma sangria, eu tenho que doar sangue, vamos colocar nessa forma. Por quê? Simplesmente porque ele está super inflamado e eu estou jogando hormônio em cima. E aí, se ele estiver inflamado e com resistência à insulina e eu jogo hormônio em cima, o homem ganha gordura na onde? Gordura visceral, por isso que a barriga... Quem está conversando? Por isso que a barriga, né? A barriga dá aquela... Né, que fica proeminente, porque o homem está ganhando gordura visceral, que é a pior gordura para se ganhar. Agora, você desinflama esse homem, você diminui a resistência à insulina dele, você coloca o hormônio, ele vai começar a coletar os benefícios. Ele vai começar a ganhar massa muscular. A porcentagem de gordura corporal dele vai diminuir. Porque aí esse hormônio passa a ser um auxiliar à sensibilidade à insulina. Aí ele precisa liberar menos insulina, mas ele é mais eficiente. Então, as coisas mudam de acordo com o organismo que está recebendo aquele hormônio, né, Dani? Um detalhe, pessoal, do que a Dani falou, né, das estatinas, e é importante, porque quando você usa a estatina, você inibe uma enzima que é da via do ácido mavalônico, e você inibe a síntese do colesterol por uma enzima chamada HMG-CoA redutase. Você não inibe, pessoal, só a síntese do colesterol, você inibe tudo que está abaixo dessa enzima. Então, esta via também é a via da produção de isoprenos, que você vai fazer com a enzima Q10, você vai fazer prenilação de proteínas, você vai produzir um cara chamado dolicol, que no sistema nervoso central ele é responsável por fazer neuromelanina, que é responsável pela massa cinzenta, é importantíssimo para a atividade antioxidante no sistema nervoso central. Você deixa de produzir os hormônios esteroidais,
Você deixa de produzir uma série de coisas que vem ali abaixo disso, né? Inclusive a vitamina D também. Então, existe estratégia, Dani, para suplementação. Existe uma molécula que é uma molécula ímpar, assim, que eu gosto de estudar, porque ela está presente em insetos, ela está presente em plantas, ela está presente em micro-organismos e nos mamíferos. Chama geranil-geraniol. O geranil-geraniol, ele entra abaixo. No entanto, que os estudos dele mostram diminuição da toxicidade das estatinas, sem piorar o colesterol. Por quê? Porque ele continua sendo substrato que não foi produzido. Então, aí eu consigo manter a produção de coenzima Q10, eu consigo manter a produção de vitamina D, dos hormônios. Existem essas estratégias. A suplementação me dá essas possibilidades, né? De um paciente que existe um risco muito alto, precisa entrar com estatina, a gente está falando que se esse paciente não for tratado, ele vai morrer, né? Mas a grande questão das estatinas hoje é que elas são utilizadas em pacientes que são de leve, que a primeira intervenção deveria ser mudança de estilo de vida. Isso. Né? Que já traria um resultado eficiente sem a utilização da medicação, né? Porque a via, né, onde as estatinas elas atuam, é tanta coisa que vai ser consequência, a redução Sim. de tantas moléculas importantes, que eu fico preocupada. E mesmo pessoas que já tiveram eventos, enfim, AVC, já tiveram problemas vasculares, os níveis de LDL, eles estão colocados como objetivo muito baixos, né? Então, 60, 70 de LDL colesterol é um nível muito baixinho. E então, a quantidade de repercussões que isso vai trazer é preocupante. Eu acho também, Dani, eu concordo com você. Mas vamos encaixando as coisas, né? Nós estamos encaixando, então nós estamos melhorando a produção, já vimos que precisa de mitocôndria, precisa de coenzima Q10, precisa aí de vitamina B3, precisa, né, de vitamina B2, B5, B6, ácido alfa-lipóico, ácido pantotênico. Então, precisamos fazer essas mitocôndrias funcionarem. Precisa de um mineral que é super importante, chamado de magnésio, pessoal, porque sem magnésio a nossa mitocôndria também não vai funcionar, assim como o do cálcio, mas a minha maior preocupação é com magnésio e não com cálcio. As pessoas esquecem que a dieta do brasileiro é pobre em magnésio, e isso é um dado, tá, pessoal, estatístico do Ministério da Saúde. 2030 se espera que 60% da população brasileira seja hipertensa. E quando o Ministério da Saúde coloca os fatores, o terceiro fator citado é a baixa ingesta de magnésio diário pela população brasileira. Então, a gente precisa começar a falar mais disso e falar que o brasileiro precisa de mais magnésio. Porque sem magnésio, pessoal, não é só a mitocôndria que não funciona, também você não tem vasodilatação. Se você não tem vasodilatação, de novo, você não tem ereção, né? Tanto masculina quanto feminina, e você não tem lubrificação no caso das mulheres, né? Então, olha o simples magnésio impactando na sua saúde sexual. E isso é hipertensão, é resistência à insulina. Então, a falta do magnésio, pessoal, olha que legal, aumenta o seu risco cardiometabólico. E você pode simplesmente observar isso com problemas de função sexual, que você deixou passar despercebido, e era uma deficiência de magnésio. Então, você precisa acertar isso. Acertando esses fatores, pessoal, agora a gente precisa falar realmente de hormônios, né, Dani? Porque muito se fala da DHT, né, da dihidrotestosterona. Mas a gente sabe, pessoal, que a androstenediona, ela tem um papel importante quando a gente fala de atração sexual. Eu brinco, tá, Dani? Eu falo que a gente não está pronto para essa discussão ainda, tá? Eu falo que essa discussão eu não quero fazer agora, nesse momento do mundo, porque senão vão acabar comigo. Vai dar problema. Vai dar problema. Mas, pessoal, existe a questão que esses hormônios, eles não atuam só perifericamente. Eles atuam no sistema nervoso central. E nesse momento, eles são chamados de neuroesteroides. Então, eles modulam comportamento, o seu comportamento mesmo de vida e comportamento sexual por questões neurológicas, né? Então, existe essa relação ocorrendo dentro do seu cérebro também.
E só que a gente joga muito a questão do libido e do desejo na DHT, na dihidrotestosterona. E esquece, por exemplo, do papel do estrógeno. Quem é fisiculturista, Dani, e já experimentou fazer uma caca na vida, falar assim, o estrógeno, eu preciso baixar ele para ganhar mais massa muscular. Aí o fisiculturista usa tamoxifeno, né, que é um modulador, inibe o receptor. Aí ele pega um exemestano, que se liga ao estrógeno e bloqueia ali o estrógeno, e usa um anastrozol, que é um inibidor de aromatase. Então, ele atua em 3 vias diferentes para diminuir a atividade de estrógeno. Isso fica tão potente, pessoal, tão potente, que o estrógeno realmente cai muito. Aí o fisiculturista descobre que o treino dele, que ele fazia, começou a ficar mais difícil de ser feito. E a recuperação dele, que era em 8 horas ou 7 horas, começa a ser quase 2 dias para conseguir se recuperar de um treino. A outra coisa que ele percebe, pessoal, que ele vai fazer um xixi na madrugada, aí ele sente o pênis arder, a glande arder. E aí ele liga a luz, olha a glande e vê várias rachaduras, um ressecamento de mucosa. Aí ele descobre que o estrógeno é importante para a manutenção fisiológica das mucosas, inclusive lubrificação natural dessas mucosas, inclusive da boca. O estrógeno cai, você começa a ter mais fissuras labiais e também gengivais. E aí o pessoal esquece que o estrógeno tem um papel sexual importante, pessoal, e acha que é só a DHT ou só a testosterona, mas não é. Você precisa do estrógeno para isso funcionar bem, né, Dani? Pois é, a testosterona e a DHT ganham toda a fama. Toda a fama. Mas, enfim, o sistema nervoso central tem diversos tipos de receptores para estrógenos. Então, modulam comportamento, modula questão cognitiva, modula parte emocional. Então, não é... é só porque é celulite, porque não sei o que. Gente, é muita informação. Tanto que tem estudos mostrando que reposição hormonal ou mesmo fitoestrógenos melhoram a função cognitiva de mulheres após a menopausa. Né? Eu já falei para o meu médico que eu quero todos os hormônios. Quando chegar a minha vez, eu quero um em cada lugar. É uma orquestra. É uma orquestra. Né, Luiz? Cada um tem a sua devida importância, mas tem a proporção entre eles que precisa ser respeitada. Né? Não vão colocar todos os créditos para a testosterona, gente. O estradiol vai bem. E também a mulher, eu até tenho uma opinião meio revoltada com a questão da reposição hormonal. Porque eu acho que muitas mulheres não recebem essa oportunidade, não tem esse tipo de conversa. Você está na menopausa, está sentindo fogachos, está com algum desconforto. Então, se você não está sentindo desconforto, tudo bem, você não precisa fazer reposição hormonal. Como se o estrógeno só, se não está trazendo esse desconforto, ele não está sendo necessário. Exato. Né? Então, o médico ele precisa colocar as possibilidades de tratamento para o paciente e quem vai escolher é o paciente, enfim, e o médico juntos. E não o médico por ter uma linha mais conservadora, não, você não vai fazer. Por que o médico escolheu o tratamento, sendo que a paciente podia ter conhecimento das opções? Né? Então, eu acho que eu sou fã de estrógeno, viu, gente? Não é por nada. Ô, Dani. Sou revoltada. Dani, eu vou falar um negócio para você, pessoal, para as mulheres que estão nos assistindo. Terapia de reposição hormonal, ela existe não pela justificativa do fogacho. Não existe por causa disso. O que justifica a existência de terapia de reposição hormonal, pessoal, é resistência à insulina, o risco cardiovascular, declínio cognitivo e aumento de risco de doenças neurodegenerativas na mulher. São esses fatores que justificam a existência de terapia de reposição hormonal, que é reduzir o risco disso que eu acabei de dizer para vocês. Então, não se faz terapia de reposição hormonal porque tem fogacho ou pela ausência do fogacho. A mulher menopausou, tudo que ela não tinha, ela vai começar a apresentar. Então, o perfil lipêmico dela muda, o risco cardiovascular vai mudar, a resistência à insulina dela muda, e aí começa a mudar a composição corpórea dela, densidade mineral óssea começa a sofrer impacto, pode evoluir para uma osteopenia, uma osteoporose, declínio cognitivo, velocidade de raciocínio dela cai, tem filhos que brincam com as mães. Ai, mãe, menopausou, tá mais lerdinha, tá mais lentinha, né?
A gente tem que esperar um pouquinho para a mãe responder a gente agora, Conta né? uma piada, depois de 3 minutos a mãe. Vira motivo de brincadeira na família. Eu sei, em casa eu sei. Então, é por isso, pessoal, e para isso que existe terapia de reposição hormonal, né? Então, isso é importante. E aí, claro, que envolve questão de saúde sexual também, né? A falta do estrógeno, pessoal, a Dani é fã de estrógeno. Eu sou fã de estrógeno, só que eu vou ser bem sincero para vocês. É muito difícil o estrógeno. É muito difícil você... Vou usar uma palavra que é popular, mas não é essa. Gente, brincar com estrógeno, você tem que ser muito bom para brincar com estrógeno. Você tem que ser muito bom. Você mata a mulher no estrógeno baixo, mas você mata a mulher no estrógeno alto. Então, o risco, eu brinco que o risco maior é com estrógeno. E é real isso, né? Então, é bonito você poder estudar e fazer o uso de estrógeno de maneira segura, né? É bonito, mas você precisa querer estudar. Primeira coisa é essa. E às vezes, pensar, né? Que eu brinco com meus alunos, falo que às vezes pensar dói, né? Afasta as pessoas. Por que as pessoas não pensam? Porque dói, só pode ser isso, né? Então, o estrógeno, para mim, é isso, viu, Dani? É um desafio. É o hormônio mais desafiador que eu pelo menos a minha forma de pensar, né? Pessoal, olha só. A falta do estrógeno para vocês traz uma questão que muitas vezes também não é discutida por falta de hormônio. Mas parem para pensar nas mulheres menopausadas. As infecções urinárias de repetição aumentam. E os quadros de candidíase também aumentam. Inclusive na mulher, quanto mais idosa a mulher, mais quadro de candidíase ela tem. O glicogênio, que a gente estuda, que existe o glicogênio muscular e existe o glicogênio, que é o milglicogênio, e existe o glicogênio hepático, a mulher consegue produzir glicogênio num terceiro lugar. Por sinalização do estrógeno, a mulher produz glicogênio nas células do epitélio vaginal. E esse glicogênio vai ser utilizado como um alimento pelos os bacilos Dordenline. Fermentam, liberam o quê? Ácido lático, mantendo o pH vaginal ácido, impedindo a proliferação de micro-organismos patogênicos. Então, o pH vaginal fica mais ou menos entre 3,5 e 4,5, que é o fisiológico, para você não ter infecções. E essa manutenção do pH é estrógeno dependente. Então, a terapia de reposição hormonal é para isso também, pessoal, né? E isso está envolvido com saúde sexual, porque tem muitas mulheres que têm problema de candidíase ou de infecções, né? O ato sexual, pessoal, gera um atrito. Então, você tem ali um estresse na região, tanto para o homem quanto para a mulher. E é claro que após o ato sexual, como você tem ali um estresse de células, microestresse, né? Que precisam ser recuperados depois do ato sexual, você tem um momento para oportunismo de micro-organismos. E se você não tem um epitélio, se você não tem uma flora em equilíbrio, fortalecida, essa mulher vai ter uma infecção após ato sexual, né? Então, até isso é importante, né, Dani? Uhum. E, Luiz, acredita que já estamos aqui a 1h03. Eu acho que nós vamos fazer o quê? Marcar outro programa. A gente não falou nem metade, pessoal, de libido. Vamos marcar o programa 2, porque é bom, porque daí vocês voltam na outra semana aqui para ver o programa novo. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou. Infelizmente, Luiz, porque é muita informação. A conversa estava boa. Eu estava gostando da conversa. Mas você vai voltar, não se preocupe não. Já tá. O Ayan já botou ali, vai marcar até a data já com você para você voltar. Gente, enfim, vocês percebem que é uma conversa muito rica, muito complexa. Quando a gente fala de disfunção sexual, libido, disfunção erétil, é algo que não posso chegar e dizer tome tal suplemento que vai resolver. É extremamente complexo e depende também de você fazer a sua parte. Não acho que você repor um hormônio, utilizar um suplemento vai resolver coisas que você precisa decidir e fazer. Então, dormir direito, atividade física, perder peso, mudar a sua alimentação. E aí depois vem o complemento. Não tire dos seus ombros o esforço, né? Achando que um suplemento externo, alguém vai resolver o problema que você não conseguiu resolver. Então, mude. Não reclame. Isso
Pode ter certeza que a sua esposa vai ficar mais feliz, seu marido vai ficar mais feliz. O mundo vai deixar de ser tão ranço, Sim, né, Luiz? Porque, com certeza. enfim, acho que ter uma vida sexual ativa e saudável faz parte, são os processos fisiológicos básicos que o ser humano precisa ter para poder ser feliz. Eu acredito muito nisso, Dani. Mulheres, não achem porque a sua avó não fez nada na menopausa, sua mãe não fez nada na menopausa, que você obrigatoriamente tem que passar pelas mesmas manifestações clínicas. Existe muita estratégia, existe muita coisa boa para manter sua qualidade de vida. Homens, precisa ser muito homem para pedir ajuda. Então, a sua masculinidade, ela não é medida por causa de potência sexual. Ela é medida pela coragem de você se manter vivo e saudável para apoiar a sua família. Então, existem inúmeros profissionais que estarão sempre à disposição para te ajudar, né? E fazer diferença na sua vida e assim também da sua família. É isso, gente. Falamos pouco, né? Mas, enfim. E não esqueçam de seguir aqui o Luiz nas redes sociais, o High Nutrition, Consulfarma, no mês de julho. E sigam a gente aqui no YouTube, no Instagram, no Spotify. Cliquem, comentem, compartilhem. Ajudem a levar a informação científica adiante. Eu sempre falo que a gente não sabe fazer dancinha, não sabe fazer trend, não sabe fazer porcaria nenhuma dessas coisas, mas a gente sabe falar as coisas sérias. Então ajudem a viralizar, porque aí a gente precisa do apoio de vocês. Luiz, eu não tenho nem como dizer obrigado, é o básico que eu tenho que dizer para você. Não, eu adorei nosso programa. Eu não vou agradecer não, porque eu quero voltar. Eu só vou agradecer depois que eu voltar. Então, ó, voltamos já no próximo programa com o Luiz Moreira, continuando o nosso assunto e já colocando mais informações aqui na jogada. Um beijo, gente. Muito obrigada, viu, Luiz? Eu que agradeço. Obrigado, Dani.